Será que está indo já? Criando uma transmissão ao vivo. Ao vivo, aqui em cima para mim. Ah, eu acho que estamos ao vivo já, Marcelo. Também Bom, eu acho. acho que a gente está ao vivo. Já tem 2 pessoas nos acompanhando. Entramos com 5 minutos de atraso por questões técnicas, né, da internet, mas finalmente deu certo. Bom, olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Bom dia, boa noite para o Marcelo, né? Marcelo está em outro país. Já é madrugada lá? Onde você está? É noite, mas não é de madrugada ainda. Não. Bom, eu gostaria de agradecer a todas e a todos que estão nos assistindo e dizer que é um enorme prazer estar nesse espaço, né, Marcelo, para falar sobre literatura africana e particularmente uma literatura que a gente gosta bastante, que a gente estuda. E hoje a nossa conversa ela vai ser sobre a formação da edição da literatura de Guiné-Bissau e do romance A Última Tragédia, que é esse romance aqui, do escritor da Guiné-Bissau, Abdoulaye Sylla. Eu vou falar um pouquinho essa atividade, né, que faz parte de um projeto chamado África na Literatura, África pelo Olhar da Literatura, contemplado no edital do PROAC 2020, Ações de Incentivo à Leitura. Né? Sendo assim, a gente agradece à Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo pelo financiamento e, principalmente, a Biblioteca Paulo Duarte pela parceria. Né? Antes de iniciar a minha conversa, eu gostaria de falar uma coisa que é muito importante, que é sobre o momento que a gente está vivendo, que é o contexto da pandemia. Né? Infelizmente, temos acompanhado o número de casos, né, subindo, o número de óbitos, né, nas 2 últimas semanas, passando de mais de 2.000, 3.000. E é muito importante que a gente continue seguindo as recomendações médicas, o distanciamento social, usar máscara, álcool gel, sempre. E, se você puder, tiver condições, fique em casa. E aqui a gente deixa nossa solidariedade, né, a todas as famílias, né, pessoas que perderam parentes, entes queridos, amigos. E, né, você quer falar alguma coisa, Marcelo? Não, só complementar o Isaka, né, enfim, lamentar por todas as perdas que a gente tem tido né, e desejar que as pessoas que perderam pessoas próximas, né, que consigam fazer seu luto, né, e poder, enfim, ter uma despedida digna dessas pessoas também, enfim, nesse momento difícil e achar Sim. forma de estar junto com a sua família, com seus amigos, para poder superar isso, enfim, em breve esperamos. Sim, sim. É uma situação bastante triste, então continue se cuidando das pessoas que vocês amam, estar com eles, alertando sempre. Bom, no domingo, eu e outra colega, a Jaque, que é inclusive amigo nosso, a gente gravamos outra atividade para um outro espaço e comentei com ela que nesse formato, né, eu e o Marcelo somos debatedores e ao mesmo tempo mediadores, né? Cada um se apresenta. Então eu vou me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou Isaka Mena Sarabano. Atualmente faço doutorado em Sociologia da Cultura na Unicamp, que é a Universidade Estadual de Campinas, no IFISH, né, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. E estudo literatura africana, particularmente literatura africana de língua francesa, né, há algum tempo já, mas eu comecei a estudar mais a fundo a literatura africana de língua francesa agora no doutorado. Vou me apresentar então, e na sequência eu vou começar a introduzir um pouco a história do Abdoulaye Sylla, a biografia dele, falar um pouco do contexto guineense e fazer um breve resumo da obra para depois passar para o Isaka novamente e o Isaka poder entrar na obra e debater um pouco os temas principais. Eu sou Marcelo, né? Sou colega do Isaka de já há um tempo, de sociologia, de
de amizade, então agradeço muito ele, a Biblioteca Paulo Duarte por receber o evento e as pessoas que estão vendo agora e vão assistir depois, né? Eu gostaria de, na verdade, eu sou doutorando em Sociologia na USP. Eu faço o doutorado sobre literaturas de língua portuguesa e a formação dessas literaturas como vamos dizer assim, um espaço literário comum, transnacional, e as instituições, as editoras, as origens sociais e trajetórias dos escritores. E agora tenho me focado bastante nas literaturas africanas de língua portuguesa, e essa ideia de fazer, enfim, essa discussão está baseada um pouco, né, numa entrevista que eu fiz com a Abdullah Sila no final do ano passado, e sobre esse romance dele, que é o único romance dele publicado no Brasil, e da importância de tratar também dessa literatura guineense, né, sendo, enfim, quase praticamente um dos poucos autores, né, de guineenses publicados aqui. Enfim, tem Odete Semedo, tem algumas outras autorias, mas, quer dizer, são muito poucos, isso acaba às vezes sendo uma literatura invisibilizada em relação a outras literaturas africanas de língua portuguesa mais conhecidas. Bom, dito isso, a Guiné-Bissau, né, para quem não conhece, ela está ali bem quase ali no meio mais do meio para cima da África, logo, enfim, é uma região já subsaariana. Ela tem mais ou menos o tamanho do estado do Sergipe, uma população de aproximadamente 1.800.000 pessoas. Ela fica entre o Senegal e a Guiné-Conakry, que são países que são, né, enfim, tem língua oficial francesa, são esses países de colonização francesa. A capital da Guiné-Bissau, né, que se chama Bissau, fica bem no centro, quase centro para o norte, no litoral. O Abdoulaye Sylla, ele nasceu em 1958, na região mais ao sul, chamada Catió. Ele é de origem bastante humilde, né? O pai dele era motorista de caminhão, mecânico também, porque, enfim, ele fazia as duas funções, pois nessa época, enfim, não havia muita divisão de funções e de trabalho, então a pessoa que trabalhava assim tinha que saber as duas coisas. A mãe dele era dona de casa e o pai, enfim, tinha estudos básicos, enfim, bem básicos mesmo, e a mãe era analfabeta. E o Abdoulaye, na entrevista, ele conta um pouco da história dele com a família, né, que, enfim, tem uma história bonita dele, ver o pai consertando o caminhão e tentando perguntar para o pai como é que ele fazia, o que que ele mexia, o que que ele não mexia, e ele descobre que o pai tinha certas partes do caminhão que não mexia e não sabia por quê, e o Abdoulaye Sylla vai querer estudar depois para perceber isso, mas ele percebe também que as partes que o pai não mexia eram as partes que só os brancos podiam mexer. Então, logo de criança, ele percebe a segregação entre, enfim, colonos e colonizadores e colonizados, e brancos e negros, né? E ao longo da trajetória dele, isso vai ser muito marcante, porque também devido, né, principalmente as guerras que vão ter, a Guerra de Libertação, que vai começar lá em 1950, 60, com um massacre que vai ter num porto de Bissau a trabalhadores do porto. Ele vai viver em conflito e vai ver uma série de pessoas próximas da família morrerem, enfim, terem sua vida ceifada. Ele vai se tornar uma criança tímida, um pouco retraída por conta disso. E ele vai achar na literatura um caminho para, enfim, para desenvolver sua criatividade, para se desenvolver, um caminho criativo e para elaborar todas essas coisas, e também como uma forma de militância e intervenção. Depois dessa infância, né, no interior, e depois de se engajar também no movimento de libertação, o Abdoulaye participou de movimentos de educação popular e alfabetização na Guiné, com parceria, por exemplo, do Paulo Freire, que esteve lá nos anos 70 para 80, trabalhando, né, com a fundação desse lugar, com esse espaço educativo. Depois ele foi para a Alemanha estudar, né, principalmente nos anos 80, engenharia eletrotécnica na Universidade Técnica de Dresden. Ele fez um mestrado em engenharia elétrica lá também, e depois, quando ele retorna para Guiné-Bissau, já no momento que há uma abertura para um multipartidarismo no país, enfim, há uma espécie de momento de fundação de empresas privadas, que tem uma lógica econômica ligada à influência do FMI e Banco Mundial. Ele funda a primeira editora privada do país, que se chama Kusimon, Kusimon. Ela é um acrônimo, né? Cada sílaba representa uma parte de um sobrenome dos fundadores. Então, o Fafali Kudavo, o Abdoulaye Sylla,
e a Teresa Montenegro, que são amigos deles, do Abdullahi. E nessa primeira fase da editora, mais ou menos de 94, ali, 90 e poucos, até o final dos anos 90, 97, 99, eles vão publicar os trabalhos notadamente deles próprios, né, deles mesmos. O Abdullahi vai publicar uma série de romances, né, de textos de prosa, que vão ser considerados os primeiros romances da Guiné-Bissau. O primeiro deles, O Eterna Paixão, saiu em 1994, lá, ele não está publicado aqui. Depois, A Última Tragédia, que é o que a gente está analisando, em 95, e só foi publicado no Brasil em 2006, então tem uma decalagem bem grande. E o último romance, que é o Mistida, que é de 97, e esses três romances formam uma espécie de trilogia romanesca da formação da identidade nacional da Guiné-Bissau. Passando um pouco, né, depois eu posso voltar para, se houver questões, enfim, se der tempo, para a trajetória dele, né, mas passando um pouco para a história da própria Guiné, só para contextualizar um pouco a criação do país e em que momento surgiu essa editora, né, a Guiné, enfim, os portugueses encontraram, quer dizer, chegaram lá, né, ali pelo século XV e XVI, mas apesar disso, quer dizer, eles acabaram só se mantendo no litoral e só houve uma ocupação, de fato, da Guiné-Bissau, uma ocupação portuguesa, né, ou uma invasão, vamos dizer assim, nos anos 1870, quando a Guiné foi separada administrativamente de Cabo Verde. Ela é próxima de Cabo Verde, então ela era ligada administrativamente, né, de acordo com Portugal. E aí tem toda uma chegada tardia até da própria infraestrutura para se formar editoras, né? Então, só foi em 1879 que a Guiné recebeu a primeira imprensa oficial. Outras colônias africanas portuguesas tinham imprensa oficial desde 1842, 1857. Nessa imprensa oficial guineense, essa primeira, né, como ainda era Guiné portuguesa, na verdade, nem Guiné-Bissau ainda se chamava, aí ela só publicava um boletim cultural, mas nesse boletim cultural, que uma parte de elite e as missões católicas vão publicar alguma coisa. Vão começar a ter uma dinâmica, né? E depois, os primeiros periódicos do país regulares só aparecem em 1924, e a primeira escola, o primeiro liceu de Guiné-Bissau aparece em 1958, e mesmo quando ele aparece, a população local, na verdade, né, não tem acesso a essa escola, porque há a lei do Estatuto do Indigenato, então a maioria do país é considerada indígena, depois há uma categoria de assimilados que tem que enfrentar e passar por uma espécie de prova de portugalidade, então ter certas maneiras europeias, saber falar português, saber algumas coisas para ser considerada, de certa forma, uma espécie de cidadania portuguesa e ter acesso a determinadas coisas, e essa parte da população era basicamente quase 1%. E nessas escolas, a instrução toda era baseada no currículo português e o uso da língua portuguesa era obrigatório, o que marginalizava as línguas locais e também a língua crioula que foi se desenvolvendo no país, que foi muito importante para juntar esse país. Eu não vou poder entrar muito nos detalhes agora de toda a história da Guiné-Bissau, mas acho importante ressaltar, né, que o país ele nunca foi um vazio literário, ele sempre teve uma tradição oral muito forte, e essa oralidade, apesar de não estar em papel, né, e das pessoas não serem alfabetizadas, ela tinha um papel funcional muito importante para a integração comunitária, para a vida social da Guiné, enfim, de todos os grupos étnicos que compõem o país, enfim, são mais de 30 grupos étnicos com suas línguas, culturas próprias, enfim, com toda uma riqueza, e principalmente a partir dessas tradições orais contadas pelos trovadores, vamos dizer assim, nessa palavra, né, pelos contadores de história, pelos griots da Guiné, os didius, que vão ter um papel importante também nas lutas de libertação, vai dar uma base, né, para existir essa literatura guineense depois que vai aparecer. E vão ser vários nomes que vão fazer parte dela, então eu cito aqui um dos primeiros que trabalharam com essas questões, o Benjamin Pintubu, Padre Marcelino de Barros, Conde Marcelino de Barros, Reverendo Padre Marques Barros, depois nos anos 50, 60, já alguns poetas próprios ali, Antônio Batica Ferreira e Vasco Cabral, sendo Vasco Cabral tendo poemas muito interessantes também relacionados à luta, né, e ele representa também o que vai vir depois de uma geração que vai usar a poesia como uma arma também de libertação e da construção da identidade nacional guineense. E a poesia vai ser uma das formas principais de literatura dos anos 70
até os anos 90, mas muito forte logo no pós-independência. Vale destacar também a figura do Amílcar Cabral, que foi um líder das descolonizações, né, das independências africanas, muito importante, que foi assassinado em 1973, mas que deixou escritos muito fundamentais e que vão influenciar toda essa geração de escritores, de poetas, depois romancistas e depois também agora jovens que começam a atuar, a fundar editoras guineenses, né, agora mais recentemente, depois de um período conturbado de guerras internas entre fins dos anos 90 e começo dos anos 2000. E aí eu destaco entre esses jovens, né, e aí para finalizar essa parte, né, todo esse conhecimento que eu fui também descobrindo se deve às entrevistas que eu fiz com o Abdoulaye Sylla, com o sociólogo Miguel de Barros, que é um guineense que tem projetos super interessantes, inclusive um projeto de uma editora independente, que não é só uma editora, mas também um coletivo social, político, econômico, se chama Corubal, que, né, ressurgiu nos anos 2010 também, junto com a Cusimon, e começaram a ter uma efervescência literária, participação maior de mulheres, publicação de jovens autores, fazem oficinas criativas, tem uma série de iniciativas muito bacanas. E além do Miguel de Barros, a entrevista que eu fiz com o Antônio Soares, conhecido como Tony Checa, e Luiz Vicente, da Nimba Edições, que na verdade é de Portugal. Voltar sobre isso. Agora, para acabar essa primeira fala, né, eu vou fazer uma descrição muito sucinta da obra, né, do livro A Última Tragédia. Basicamente, o livro ele é dedicado, aliás, escrito em 7 partes. Ele é dedicado, né, a todos aqueles que durante a longa e dolorosa noite colonial sonharam com uma aurora sem dominação estrangeira e se bateram para que homens fossem simplesmente homens. Essa dedicatória que o Abdoulaye Sylla coloca no começo. E o livro deve se passar mais ou menos entre os anos 50 e 60, então é um pouco vamos dizer assim, foi escrito no pós-colonização, mas ele se passa no pré-independência, né? Ele começa com a introdução da personagem principal, que a gente vai acompanhar do começo ao fim do livro, no capítulo 1, que é a Indani, que depois vai passar a se chamar Daniela, né, ou Maria Daniela. Ela deve ter, no livro, por volta dos seus 13 a 15 anos. Ela tem que sair do interior do país, né, da sua comunidade local, porque ela é considerada pelos feiticeiros do seu vilarejo como habitada por maus espíritos, uma espécie de pessoa que traz azar e uma vida que só vai ter tragédias, né? Ela é um pouco amaldiçoada por essas pessoas e sendo ostracizada ou proscrita no seu vilarejo, ela é um pouco obrigada a achar um outro lugar para ela, e ela acha que esse lugar indicado pela madrinha vai ser a capital da cidade, né, o mundo dos brancos, e essa madrinha que já trabalhou no mundo dos brancos vai incentivar que ela vá para a capital. E aí, então, ela vai escondida, né, vai fugida, vamos dizer assim, e ela vai procurar emprego na casa dos brancos, vai no bairro dos brancos, vai pedindo emprego, e aí, nos 2 primeiros capítulos, a gente vai ter a descrição dela, enfim, sendo colocada para dentro de uma casa, até de maneira bastante violenta, e todos os conflitos de segregação, preconceito, discriminação que ela vai sofrer, e ela, enfim, com uma família de brancos locais, enfim, ligados ao funcionalismo público e ao serviço colonial, e depois ela vai acabar sendo estuprada pelo marido da dona de casa que ela trabalha e vai ter que sair da capital. Aí os 2 outros capítulos vão acompanhar um pouco ela fora da capital, mas já vão mudar de foco, né? Vai passar a enfatizar a trajetória de um régulo, né? Que é um líder local indicado normalmente pelos portugueses, que fazem uma espécie de intermediação entre o sistema administrativo colonial e as lideranças locais. E esse régulo vai ser um régulo, vamos dizer assim, um pouco que vai começar uma certa luta por independência de alguma forma, enfim, apesar de ter talvez ainda algumas questões ligadas à tradição, mas ele vai implantar uma escola, vai tentar pensar de maneira diferente, vai construir uma casa e vai estabelecer um primeiro conflito, né, com as autoridades locais. Ele vai se casar com a Indani, que está, enfim, na sua região, vai levar ela para a região dele,
E aí a escola que ele vai construir vai acabar trazendo um professor, e esse professor, um dos primeiros professores negros locais, ele vai se interessar pela Indane, vão acabar, assim, se juntando, tem um filho, e eles vão ter que abandonar o vilarejo, e aí no novo lugar que eles vão se encontrar, já tendo um filho, eles tentam uma vida nova, né? Enfim, construir uma nova possibilidade de vida. Mas nesse novo lugar, esse professor, ele também tem uma espécie de passado que vai persegui-lo, né? O pai dele seria uma das primeiras pessoas que teria afrontado uma autoridade colonial e teria tido um castigo muito forte, pagado com a própria vida. E com o professor vai acabar acontecendo a mesma coisa num jogo de futebol, ele vai bater numa autoridade colonial, enfim, vai ter um conflito, essa autoridade colonial vai acabar morrendo, ele vai ser acusado dessa morte e vai acabar sendo preso, e depois, no final, a gente tem o desenlace dessa história da Nindane, da prisão dele e do exílio dele na ilha de São Tomé e Príncipe. Então, agora eu passo para o Isaka, espero não ter passado meu tempo muito. Não, tá dentro do tempo. Muito obrigado, Marcelo, sempre com análises, com excelentes análises. E, né, mais uma vez reforçar que é um prazer estar aqui com você, né, compartilhando conhecimento sobre literatura africana. Bom, antes de iniciar minha fala, eu gostaria de fazer um pequeno, talvez, né, comentário em relação ao romance, né? Uma coisa que chamou bastante a minha atenção é que ela está no português de Guiné-Bissau. Eu cheguei a comentar isso com o Marcelo, mas dá para entender tranquilamente, sem dificuldade nenhuma. E além disso, Abdoulaye Sylla teve todo um cuidado de colocar um glossário, né, com a definição de palavras, expressões nas línguas locais com o português. Então, por exemplo, caso o leitor ou a leitora, né, tenha alguma dificuldade de entender uma palavra, uma expressão, uma frase, tem um glossário nas páginas finais do livro. Bom, entrando na análise do romance, né, eu vou abrir a minha fala com uma passagem do livro, que está na página 53. Abre aspas. Temos que salvar essa gente. Temos que lhes mostrar o caminho de Deus. O nosso trabalho fundamental, a razão da nossa presença nestas terras, é trazer a civilização, a mensagem de Deus. Escolhi essa passagem para começar a minha fala porque ela traz uma série de questões que permeiam a obra. Né? Antes de tudo, estamos falando de um contexto pós-independência e, ao meu ver, uma das passagens centrais, uma das perguntas centrais que a obra traz quais são as consequências, né, por mais úteis que sejam, da colonização nos países africanos. Eu acho que essa é uma pergunta interessante que a gente talvez deve ter em mente enquanto estiver lendo a obra. Isso, inclusive, até hoje, né? Quais são essas consequências até hoje? Parece que essa pergunta, né, ao qual Abdoulaye Sylla tenta, de alguma forma, responder, sabemos que a colonização europeia causou uma série de violências nas civilizações africanas. Né? E durante a minha leitura me lembrou de uma passagem, né, do Fanon, que inclusive eu gostaria de compartilhar aqui, que é a seguinte, abre aspas, o colonialismo não é uma máquina de pensar, não é um corpo dotado de razão. É a violência em estado bruto e só pode inclinar-se diante de uma violência maior. Essa brutalidade que Fanon menciona, né, aqui no romance, ela foi camuflada atrás do cristianismo, no caso, né, com a qual os corpos, né, os pensamentos, as práticas culturais, as religiões foram podadas, no caso as religiões locais de matriz africana, foram podados assim, aos poucos, por algumas formas de violências, né? Então, por exemplo, a protagonista Daniele, né, que na verdade o nome dela é Ndani, né, como o Marcelo mencionou, seu nome é alterado porque o colonizador, né, ele é incapaz, né, ela foi incapaz de pronunciar o nome dela, que é um nome africano, mas também por causa de uma visão ideológica distorcida, né? Ela passa por essa personagem, ela passa por uma série de violências. Eu acho interessante dos romances que
eles trazem, né, no caso desse romance do Abdoulaye Sylla, ele dá margem para a gente analisar uma série de questões, né? É claro que antes da nossa fala eu estava comentando com o Marcelo, a gente pode ficar aqui muito tempo comentando, né, falando das várias violências que aparecem dentro do romance, por exemplo, quando, né, o caso do estupro, que é uma outra forma de violência, né, quando o primeiro contato que Indani tem com a dona, né, com a dona Linda, ela apanha, né, ela sofre uma agressão física. Então, o romance ele possibilita né, ele possibilita trazer vários outros análises, né, analisar vários outros elementos. Mas aqui eu escolhi três, né, até por uma questão de tempo. E o primeiro delas, que chamou bastante a minha atenção, é a não valorização da estética dos corpos, né, dos povos africanos. Então, por exemplo, o tempo todo vemos isso, né? Ela se sobressai durante a narrativa do romance, né? Então, comentários em relação ao cabelo, em relação à cor da pele, e frequentemente a aparência física da personagem Dani, né, é criticada, e tanto é que ela é forçada, por exemplo, a alisar o cabelo para poder ir à igreja. Né? Tem um exemplo, né, na página 46, que abre aspas, fala, Dona Linda não queria ver aquelas tranças de indígena. No caso, indígena seria aqui uma expressão que é usada para a população local, né, que são os povos mesmo originários. Dona Linda não queria ver aquelas tranças de indígena. Parece que o sacristão não gostava de ver na capela raparigas pretas com penteado de preto. Tinha que ser tudo como branco, com bondelete e tatô. Aqui, né, o que a gente pode talvez observar é que há né, uma suposição de que na casa de Deus e que na igreja, ou na capela, Deus, né, não gosta de pessoas que têm cabelos crespos, né? Eles não são aceitados nesse ambiente. Ou seja, a análise que a gente pode fazer é que a religião, né, aqui especificamente, né, ela é usada como uma justificativa para cometer violências, né, crimes e excluir corpos, né? Então a gente sabe quais são esses corpos. E, ao mesmo tempo, eu acho que uma coisa que chama bastante interesse, né, parece que há uma cobrança constante em relação a essa estética. Quer dizer, mesmo o Kindani, né, ela aceita alisar o cabelo, ainda assim há outros elementos que são criticados. E, mesmo assim, a pessoa não é aceita totalmente. Esse seria o primeiro ponto, né, que eu trouxe. E o segundo, ela tem a ver em relação à desvalorização, o que a gente pode chamar de desvalorização, de generalização, talvez falta de conhecimento das culturas africanas, né? Porque aqui inclusive, eu vou aproveitar para retomar uma passagem que eu gosto bastante, do Leopoldo Sédar Senghor. Quem não conhece Leopoldo Sédar Senghor, ele foi primeiro presidente do Senegal, né? Ele participou bastante das lutas de libertação, né, dos países africanos, e ao mesmo tempo ele foi uma das pessoas, né, junto com Léon Damas e Aimé Césaire, que cunharam a palavra negritude. Na fala de Césaire, abre aspas, né? Essa passagem ela mostra como que se tinha essa noção de que os países africanos eles não tinham cultura, né? Eles não tinham conhecimento, eles não tinham arte. Então, abre aspas, tinha-se uma ideia no imaginário preconceituoso, racista e distorcido europeu de que os africanos não inventaram, muito menos esculpiram, pintaram, compuseram ou demonstraram algo de grandioso na arte, na ciência e em qualquer outra aptidão. Foi em contraposição a essa visão unanimista de uma África idêntica, de norte ao sul, de leste a oeste, que escritores e intelectuais africanos de diversos países engajaram-se, por meio de suas obras contistas, poéticas, teatrais e romanescas, em produzir uma literatura com o objetivo de denunciar a violência colonial e destacar as riquezas e a diversidade das civilizações negras. E fecha aspas,
esse trecho, né, essa passagem de Leopoldo Sédar Senghor, ela aparece na obra, né, em alguns momentos. Então, quando a personagem central, né, a Indani, quando vários momentos ela interage com Dona Linda, mas ela é questionada ao tempo todo, ou alguns elementos da cultura dela são desvalorizados. Então, isso que você está fazendo é feio, isso que você está fazendo é errado, isso que você está fazendo é certo. Inclusive, a própria passagem que eu trouxe no começo da minha fala, né, que está na página 53, ela demonstra essa intenção, né? Então, salvar essa gente, terra selvagem, né? A gente pode fazer uma reflexão sobre terra selvagem. O que é selvagem? Selvagem é uma terra de ninguém, né? Com pessoas violentas, né? Que não têm cultura, que não têm costume, que não têm hábitos, que não têm regras, que não têm leis, né? E a outra palavra que chama bastante atenção, né, ligado a esse trecho, é civilização, né? Então, é como se fossem pessoas incivilizadas, que inclusive essa expressão ela tá embutida, né, em vários momentos, né, como se ele fosse incivilizado. Quando eu considero a pessoa incivilizada, consequentemente eu acho que ela não tem cultura, ela não tem, enfim, modos de vida, ela não tem práticas e por aí vai. Então, esse segundo elemento chama bastante a minha atenção, né? E é um esforço muito grande de tentar, de alguma forma, por meio dos escritores, dos intelectuais africanos, por exemplo, o Leopoldo Sédar Senghor, que eu citei, o próprio Abdoulaye Sylla, e entre tantos outros escritores que tentam, de alguma forma, mostrar que essa visão unanimista que se tem sobre o continente africano, né? Aliás, isso eu acho que não existe até hoje, né? É uma visão que se tem até hoje, que a gente tem, fala de, né, agora, estereótipos, né? De se criar estereótipos sobre o continente africano. E o terceiro ponto que eu considero, eu acho que é um ponto um pouco delicado e diz respeito às religiões de matriz africana. Abdoulaye Sylla, de alguma forma, né, o escritor do romance, ele tenta trazer dois pontos de vistas, né? Claro que ele faz uma crítica ao romance, quer dizer, ele faz uma crítica à religião cristã, né, à presença da religião cristã e como que ela comete algumas violências, várias violências em determinados momentos, mas ao mesmo tempo ele mostra que algumas práticas e alguns costumes dentro das próprias sociedades africanas, elas também podem ter algumas falhas, né? E como o Marcelo bem mencionou, a nossa personagem, ela é expulsa de casa por alguma crença. E qual que é essa crença? De que ela está possuída, de que ela tem o demônio, de que ela é uma espécie de feiticeira, né? E a própria família é expulsa por causa disso. Bom, aqui a gente pode fazer uma série de, talvez, considerações, né, que tem a ver com uma com a própria religião, né, com essas próprias crenças e costumes, e a outra com as consequências da própria colonização, né? Eu me lembro, sempre que eu falo desse tema, eu me lembro de um romance que é Contornos do Dia que Vem Vindo, de uma outra escritora, que é Leonora Miano, e o personagem central desse romance é uma menina também, né, que é acusada de bruxaria, e ela é expulsa de casa, então ela passa por uma série de questões, dificuldades e violências também. Me parece também, né, quando as escritoras, os escritores, né, tanto a Leonora Miano quanto Abdoulaye Sylla, quando eles trazem, né, esses temas, eles querem chamar atenção para uma reflexão em relação às próprias práticas e costumes dos próprios povos africanos, ou das próprias regiões, né, das pessoas, né, da gente trazer uma reflexão e tentar pensar como que a gente comete algumas falhas em relação quando a gente pratica algumas práticas, alguns costumes, né? E eu acho esse tema bastante delicado, né? Isso me lembra ainda, de novo, um outro romance, né, que eu gosto bastante também, eu acho que esse não está traduzido em português, é de um escritor camaronês que é o Alexandre B. Diawara, ou então ele é mais conhecido como Mongo Betty.
E esse romance é Le Pauvre Christ de Combat, O Pobre Cristo de Combat, né, que conta a história da chegada da missão, né, da missão cristã em Camarões e da interação com o povo local, e tinha um menino que se chamava Christ. Para quem não sabe, Cristo em francês significa Cristo, né? Então esse menino, ele tem uma relação com essa missão e ele acaba sofrendo uma série de violências. E aí quando Mongobeti, ou Alexandre Bijawala, Mongobeti é o pseudônimo dele, quando ele coloca até mesmo no título, ele faz uma espécie de jogo de palavras. Então, o pobre Cristo de Pombá. O que ele está querendo dizer, né, que essa criança pobre, essa criança, né, que se chama Cristo, que é uma alusão a Cristo, né, de que ele, de alguma forma, em nome de Cristo, algumas violências são cometidas. E pobre, coitado do Cristo, né, que não tem nada a ver com essas violências, que, em alguma forma, é isso que, né, na minha análise, é isso que o Mongobeti quis dizer. Quer dizer, o pobre Cristo de Pombá, o pobre Cristo de Pombá, o pobre Cristo de Pombá, né? Tipo, coitado do Cristo que não tem a ver, que o nome dele é usado, né, para cometer essas violências. Bom, eu acho que esses foram os 3 pontos, né, que eu tentei trazer. Infelizmente, a gente não tem muito tempo. Eu acho que eu falei bastante também. E aí agora eu e Marcelo combinamos de trazer um quarto tema, né, que eu acho que seria bastante interessante, que foi trazido durante a entrevista que ele fez com Abdoulaye Sylla. Você quer começar falando, Marcelo? Quero agradecer você pela fala, é bom te ouvir sempre. E não, eu acho que na entrevista, né, um pouco do que está no livro também de alguma forma, né, que a centralidade da educação para ele, para Abdoulaye Sylla, né, mas também a educação no sentido que ele fala que uma educação a sério de descolonização das mentes, né, ou seja, uma educação que passe por descolonizar as mentes. Aí eu vou só citar um trechinho da entrevista que eu fiz com ele, que eu acho que vale a pena, e aí fala um pouquinho, mas o Isaka depois comenta também, que acho que é legal. Ele fala assim, então a questão, abro aspas, né, aqui ele falando, então a questão central é da colonização das mentes, da liberdade em sentido lato, da dignidade. Eu sou contra o colonialismo, eu lutei contra o colonialismo e sou muito orgulhoso disso. É isso que eu quero como mensagem, a mensagem de liberdade, dignidade, que no fundo não agrada a certas pessoas. Por exemplo, dizem agora, estive em alguns debates que a minha literatura não é universal. Eu disse, o que é isso de universal? Universal para quem? Quando o europeu pinta um quadro e dizem que é arte, o mesmo quadro pintado por um africano não é considerado como arte. Então há toda essa máquina de pensamento para nos considerar inferiores, e eu estou contra isso. Não é que eu ando à procura de nada, eu só quero ser eu. Eu quero que meus colegas possam ser a si mesmos, né? E que não forcem a nossa cultura a corresponder a outra coisa. Então a minha escrita é isso. O crítico literário quer que a gente escreva a imagem que ele tem de nós. No caso dele, ele vai dizer, bom, nenhum crítico literário vai encontrar coisas no meu romance, eu não quero responder a nenhum padrão que sejam os próprios padrões que eu queira, né? E eu acho que é importante isso dessa importância de descolonizar as mentes, né, de ter uma educação que seja mais libertadora e não só uma educação puramente técnica, né? Inclusive, a gente acho que vê e sofre hoje com os efeitos dessa educação, por vezes, colonizada demais, né, em vários sentidos, e as pessoas acreditam em notícias, enfim, falsas, muita desinformação, né, e eu vejo que nesse romance dele também essa força, também um engajamento nesse sentido de descolonizar o pensamento, a literatura e os padrões, né. Uhum. Esse trecho, eu acho que esse tema é bastante interessante, né, no sentido de que na época da colonização, inclusive eu acho que já que a gente chegou a conversar sobre isso no domingo, no período da colonização, né, tinha-se a ideia de que a educação, né, que é o modelo colonial, o modelo de educação proposto pela colonização, tipo, os africanos, né, os países africanos não queriam saber de jeito nenhum.
né? Eles não querem saber porque está dentro de um contexto histórico, social de violência, né? E o colonizador ele é visto alguém, tipo, tanto é que a gente estava comentando sobre o romance A Flecha de Deus, de Chinua Achebe, né? Isso aparece em outros romances, como, por exemplo, A Aventura Ambígua, de Sheikh Hamidou Kane, aparece também Menino Negro, de Kamara Lai, aparece também L'étrange destin de Wagrain, de Amadou Ampateba. E aí, mas hoje tem-se uma ideia, né, totalmente diferente daquela ideia que se tinha antes, né? Então, estamos pensando uma África, né, que está tentando se inserir dentro de um mundo globalizado, né, com vários problemas em relação à educação, né? Eu posso fazer algumas comparações, por exemplo, Níger, apenas 38% da população. Níger, eu sou do Níger, do meu país, 38% da população é alfabetizada. Se você vai para Senegal, também é 40 e poucos por cento. Se você vai para o Mali, Benin, Costa do Marfim, enfim, Togo, Chad e outros países, a taxa de alfabetização dentro desses países é muito baixa, né? Então, tem se feito, né, há uma preocupação de Abdoulaye Sylla, de outros escritores, em relação à educação. Inclusive, numa das nossas conversas, Marcelo, eu cheguei a comentar, né, sobre o romance, né, que é considerado o cineasta, né, o pai do cinema africano, que no começo ele escreve os seus romances, né? E há uma preocupação dos escritores para que essa população, para que essas pessoas eles aprendem a ler, aprendem a escrever e a conversar também nas línguas, né? Para quem não sabe, a língua do colonizador, né, no começo, quando essas literaturas começaram a serem escritas, elas foram usadas, né, eles se apropriaram dessas línguas, eles usaram isso como armas, né, como armas de denúncia, como eu li no trecho do Leopoldo Sédar Senghor. Então, eu acho que há uma preocupação desses escritores de tentar mostrar, né, por meio dessas obras, que a educação ela é emancipatória, ela é positiva, né, que há uma preocupação muito grande para que cada vez mais, eu costumo dizer que se a gente tiver, sei lá, 30, 40, 60, 70% da população alfabetizada, né, tendo feito com Abdoulaye Sylla, que fez engenharia, que conseguiu voltar para casa, que abriu uma editora, enfim, que tem uma sociedade, se a gente conseguiu para que 60, 70, 80% da população, né, se formasse, tivesse acesso à educação, as condições dos países africanos vão melhorar bastante. E, bom, o que eu estava comentando sobre o cineasta, né, quando ele tem uma preocupação, daí ele vai e começa a escrever seus livros, né, escreve vários romances, mas aí num determinado momento ele percebe que ele está escrevendo romance não para pessoas do continente africano, porque a grande maioria, se 30%, apenas 20% da população consegue ler aquele romance, significa que o público dele, né, claro que o público dele é amplo, mas parte do público leitor dele não tem acesso ao romance. Daí o que ele faz? Ele tenta de alguma forma, tipo, ele começa a fazer filmes, né, filmes de africanos baseados nos próprios romances, né? Então, eu acho que é uma estratégia muito boa, né? Tipo, por exemplo, se a partir do momento que ele faz esses filmes, e aí ele faz esses filmes nas línguas locais. Então, ele faz os filmes em Wolof, né? Que é a língua no Senegal. E a partir de então, não é 30 ou 40% das pessoas que têm acesso ao romance, mas sim ao romance, aos temas, às discussões, mas sim tem 60, 70, 80, 90% das pessoas que têm acesso ao romance. Eu acabei não citando o nome do cineasta, que é o Ousmane Sembène, né, que, para quem não conhece, famosíssimo, já teve várias exibições de filmes dele, tem filmes dele no YouTube, por exemplo, gratuitamente, teve filmes dele, eu acho que ano passado, ano retrasado, no Instituto Moreira Salles, em São Paulo. Então, eu acho que a questão da educação, né, acabei me estendendo, mas
é realmente extremamente importante. E o Abdullah Sila, ele consegue, de alguma forma, demonstrar isso, não só no romance, como também na entrevista que você fez com ele, que foi uma excelente entrevista. Sim, sim. E também acho que, para já me despedindo também, né, porque senão a gente estoura o tempo, e acho que também essa preocupação tanto dele e depois desses outros jovens editores que estão surgindo lá, dessa editora chamada Corubal, fica o convite para as pessoas irem atrás desse sociólogo jovem lá, sociólogo guineense, muito importante, chama Miguel de Barros, ele tem um Instagram que é miguel.debarros, Barros com 2 R's, que ele posta fotos da Guiné-Bissau muito bonitas, as atividades que ele faz com a Corubal, que é a editora, mas também com outras coisas, né? Mas eles, por exemplo, essa editora, ela organiza um festival da criolofonia, que é a língua crioula que as populações dominam mais. Houve uma série de publicações de livros em crioulo, que é a língua, né, mais nacional da Guiné, e o próprio Abdoulaye Sylla, alguns trabalhos acadêmicos mostram, também tem uma série de influências das formas orais na literatura dele, né, do crioulo na literatura dele, né, e acho que é muito legal isso também, deles preservarem e também darem uma atenção muito forte, né, para o crioulo e para as línguas nacionais e também para cada cultura, né, e aí acho que o Miguel de Barros também me conta na entrevista dele sobre a história da Corubal, tudo que eles fazem em lançamentos, e no lançamento dos livros eles tentam levar comidas de pessoas locais, que as pessoas experimentem também a gastronomia do próprio país, de diferentes lugares, que elas façam dos lugares históricos também espaços de convivência, de ocupação cultural, de agitação cultural, enfim, há toda uma série de coisas que estão se passando lá que são super interessantes e de criação de uma sociedade civil, de um ecossistema cultural próprio, né, autóctone, que é muito bacana, e acho que isso tem a ver com essa questão da educação e também do Abdullah e dessas outras figuras que eu mencionei, de fundar editoras locais, de também terem autores locais, uma infraestrutura local para poderem produzir seus próprios livros, esses livros fazerem parte dos currículos e que, né, que não venham só livros de fora, nem autores de fora. Você tocou num ponto que é também, né, interessantíssimo, que os sistemas educacionais dos países têm adotado, que é incluir essa literatura, incluir esses romances nos currículos, né? E, bom, eu acho que essa foi a nossa fala, né? Foi bastante produtiva e tivemos várias pessoas, né, nos comentando, nos acompanhando, comentando, parabenizando. E esse é o romance, gente. Se você puder e quiser adquirir, o Marcelo tem a versão em francês. Deixa eu mostrar, é totalmente diferente a capa. Mas eu acho que a minha capa é mais bonita, viu, Marcelo? Eu também acho. Ela bem colorida, bonita. Ela é de 96, um ano depois. De 96. É mais rápido em francês do que em português. Você é um chique, né? Você lê em francês, então. Gente, é isso. Obrigado mais uma vez, Marcelo. Obrigado, agradeço mais uma vez a Secretaria de Cultura e Economia Criativa, né, por meio do projeto PROAC, e também agradecer à Biblioteca Paulo Duarte. Cara, você não sabe o que aconteceu. Comecei a transmissão, fomos falando, 10 minutos depois eu percebi que, na verdade, a transmissão estava sendo pelo meu Facebook e não pela página da biblioteca. Ixi, ainda estamos ao vivo, não estamos? A gente está vivo. Não, eu só estou comentando para deixar registrado. Eu achei que fosse da biblioteca, mas tudo bem. Estava na biblioteca, mas aí eles compartilharam. Depois eu vi que eles compartilharam e tem como baixar o vídeo e postar lá na página deles também. Mas é isso, então, agradecemos muito, né, a biblioteca. Obrigado, Marcelo, por aceitar o convite, por estar aqui mais uma vez, para compartilhar conhecimento. Valeu. E obrigado às pessoas, né, que nos acompanharam, que comentaram, Roberta, a Silvana e a Lúcia, que muito obrigado pela presença aí. Valeu, gente. Valeu, Isaac. Abração. Abraço. Tchau, tchau. Tchau.